Olá, quaquezinhos! Tudo bom? Imagina que você precisasse escrever um texto sobre expectativa de vida no Brasil. Já começa a dar aquela bugada, né? O que é isso? Como é que a gente faz? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é expectativa de vida, qual é a expectativa de vida no Brasil. Nós vamos falar também sobre como a gente pode aumentar essa expectativa de vida ao final do vídeo. Antes eu devo dizer que eu sou a Maiane do Quack. E você já deve saber, né, que no nosso site tem as fontes, referências, tudo bonitinho que eu falei nesse vídeo. Então eu vou deixar link para ele na descrição. Sem enrolação, bora pro nosso tema. Mas afinal, o que é expectativa de vida? A expectativa de vida, ela é a média do tempo de vida de um determinado grupo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ela é a média da idade em que as pessoas morreram no ano anterior. Ou seja, é feita a soma de todas as pessoas, da idade das pessoas que morreram, e depois é dividido pelo número de pessoas. Por exemplo, se eu nasci em 1992, a expectativa de vida em 1992 era a soma das pessoas que morreram naquele ano dividido pelo número de pessoas que morreram. Mas afinal, qual que é a importância dessa expectativa de vida? Por que ela tem uma relevância tão grande? Porque ela ajuda a determinar várias outras coisas no nosso país. Como, por exemplo, ela ajuda a definir políticas públicas, ela ajuda também no cálculo da previdência, quanto tempo que você vai ter que contribuir. Afinal, se a gente não levar em consideração a expectativa de vida, com as pessoas envelhecendo mais, as pessoas precisam contribuir com a previdência por mais tempo. Caso contrário, a previdência estoura e aí ninguém mais vai ter aquele dinheirinho para você sustentar a tua aposentadoria e tudo mais. Além disso, ela ajuda também a monitorar as condições de vida de um país. É através dela que a gente consegue realmente entender se as políticas públicas estão funcionando. Afinal, se as pessoas estiverem vivendo mais, é sinal que algo de certo alguém está fazendo, né? Mas é preciso tomar alguns cuidados. O primeiro deles, acho que é meio óbvio, mas importante ressaltar, é que nem todo mundo vai viver exatamente a expectativa de vida do ano que você nasceu. Por exemplo, eu que nasci em 1992, sei lá, vamos chutar que a expectativa de vida naquela época era 62 anos para as mulheres. Isso quer dizer que eu vou viver dos 62 anos exatamente? Claro que não! Podem ser que aconteçam várias coisas, tanto que eu posso viver mais quanto eu posso viver menos. Pode ser que aconteça um acidente amanhã e daí, sei lá, capafau, Maiane morreu, já era, né? Ou se não, pode ser que também devido a hábitos saudáveis, sei lá, sou vegetariana, talvez isso influencie em quantos anos eu vou viver e assim por diante. Além disso, podem acontecer várias outras coisas, como por exemplo, aumentar ou diminuir a segurança de todo o país. Pode também, por exemplo, ter uma pandemia. A pandemia afetou a expectativa de vida no Brasil. A gente vai falar disso mais pra frente. Ou se não, também podem acontecer coisas positivas, como, por exemplo, melhorias na saúde no país. Então, a expectativa de vida, ela depende de se manterem exatamente as mesmas condições que tinham exatamente no dia que a pessoa nasceu. Isso no caso de quando a expectativa de vida é calculada com relação a exatamente quando a pessoa nasceu, né? Ela pode também ser calculada posteriormente. Por exemplo, eu posso querer saber qual é a minha expectativa de vida hoje e não quando eu nasci em 1992. Além disso, ela pode diferir entre gêneros, entre condição social, entre regiões do país e assim por diante. Mas afinal, qual é a expectativa de vida no Brasil? Claro que isso é um número que está constantemente mudando. Se eu calcular hoje, talvez seja diferente de amanhã e assim por diante. Principalmente porque estamos num cenário de pandemia e isso afeta muito. Mas assim, só dando alguns dados, segundo o IBGE, de 2018 para 2019 teve alguma mudança na expectativa de homens e mulheres no Brasil. Os homens, por exemplo, em 2018 tinham uma expectativa de vida média de mais ou menos assim 72,8 anos. Já em 2019 isso subiu para 73,1. As mulheres, por outro lado, já tinham uma expectativa de vida um pouquinho maior. Em 2018, elas tinham aproximadamente 79,9 anos de expectativa de vida. E em 2019, isso aumentou ainda, foi para 80,1. E desde 1940, a expectativa de vida no país aumentou cerca de 31,1 anos. Ou seja, é muita coisa em um curto espaço de tempo. Então a tendência é que com avanços da medicina, por exemplo, essa expectativa de vida vai aumentando. Porém, algumas coisas podem interferir nisso, como por exemplo é o caso da pandemia. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos da Covid na expectativa de vida no Brasil. De acordo com uma matéria publicada na BBC Brasil,
Esta senhorinha, esta amiguinha, nem sei se ela é senhora, é um chute, enfim, me perdoe qualquer coisa, amiguinha. A demógrafa Márcia Castro, ela é uma professora na Universidade de Harvard. E de acordo com a pesquisa que esta mocinha fez, o brasileiro perdeu quase 2 anos de expectativa de vida durante o cenário de pandemia no Brasil. Ou seja, se antes a expectativa média em 2019 era de mais ou menos assim 76,7 anos, em 2020 ela passou para mais ou menos 74,2 anos. Ou seja, desceu quase 2 anos. Um bebê que nasceu em 2020 teve uma diminuição de mais ou menos 1,94 anos a menos na sua expectativa de vida. E isso deve piorar, afinal a pandemia ela ainda está acontecendo, nós ainda não sabemos os dados reais para poder olhar isso com um distanciamento para a gente realmente entender qual foi o impacto real nisso. Até porque existem subnotificação, existe o fato de que ela está ocorrendo ainda, existem vários outros dados que vão ajudar a influenciar e provavelmente a expectativa de vida durante a pandemia deve cair mais ainda. Mas se a gente quiser também brincar um pouquinho com isso para entender um pouco mais sobre alguns fatores que talvez influenciem na expectativa de vida, uma dica é, por exemplo, pesquisar no Google calculadora de expectativa de vida, porque tem várias e algumas bem legais. Uma bem bacana é essa que eu estou mostrando aí na tela, que é do site Terra. E essa calculadora, o que ela faz várias perguntas, como por exemplo a sua idade, se você fuma ou não, se você é homem ou mulher. E dessa forma você consegue ir entendendo de que forma e que fatores podem ajudar a influenciar na sua expectativa de vida. E ao final, claro que é tudo uma brincadeirinha e tudo mais, mas ele vai dar lá mais ou menos qual que é a tua expectativa de vida hoje, de acordo com a tua idade, gênero e várias outras coisas também. Mas afinal, como é que a gente consegue aumentar a expectativa de vida? Isso vai depender de vários fatores, como é que a gente já falou, mas eu acho sempre legal dividir essa questão da expectativa de vida em 2 agentes principais. O agente individual, por exemplo, eu, e também o agente comunitário, como por exemplo, o Estado. No caso individual, todos nós temos uma certa responsabilidade pela expectativa de vida. Afinal, por exemplo, se eu fumar, eu provavelmente morrerei mais cedo. Da mesma forma, se eu ficar bebendo muito e dirigindo, eu também provavelmente as chances de eu morrer mais cedo aumentam muito. Então, todos nós temos uma certa responsabilidade com relação à expectativa de vida. E nós podemos fazer algumas coisas do nosso ladinho, né? Para a gente aumentar a nossa própria expectativa de vida. Algumas dessas coisas que a gente pode fazer, de acordo com pesquisas, são as seguintes, por exemplo, não comer até ficar estufado, ou seja, você come somente até você ficar satisfeito, ter uma vida social ativa, ser mais otimista, deixar de fumar ou nem começar, né, se for possível ainda. Também manter a caderneta de vacinação em dia, praticar exercícios físicos regulares, manter uma dieta saudável e assim por diante. Por outro lado, o Estado também deve fazer a sua parte, né? Então existem ações coletivas que também podem ser tomadas, como por exemplo, o investimento em saneamento básico. Afinal, o saneamento básico, se ele for bem feitinho, ele ajuda a evitar várias e várias doenças, diminuir o desmatamento, né? Afinal, a gente está vendo que vários estudiosos têm falado agora com esse cenário de pandemia sobre o fato de que a gente está destruindo as florestas, faz com que os vírus, os animais gerais, comecem a procurar outros locais para sobreviver. E isso pode estimular mutações que vão gerar novas pandemias no futuro. Outra coisa que o Estado também pode fazer seria, por exemplo, estimular o consumo de alimentos saudáveis, dietas mais nutritivas. Ele também pode promover o acesso à saúde básica. Além disso, pode estimular as imunizações e também a saúde coletiva. Presta atenção nesse termo saúde coletiva, porque eu vou ser bem honesta, eu achava que sabia o que era saúde coletiva. Mas depois, né, estudando aqui para o Quack mesmo, eu descobri que saúde coletiva é outra coisa. Tem muito mais a ver com prevenção, por exemplo, do que, sei lá, com a saúde dos coletivos, das pessoas e tudo mais. Qualquer coisa, vou deixar o link para um vídeo aqui em cima, onde você pode conferir melhor o que é a saúde coletiva, beleza? E com isso eu posso finalizar o vídeo e espero que vocês tenham aprendido muito com eles. E lembrem também que no nosso site tem também repertório sociocultural, propostas de intervenção, citações verificadas uma a uma, fontes e referências de tudo que eu falei aqui no vídeo. Vou deixar o link para o site na descrição com esse artigo tudo bonitinho que eu falei aqui também. E já sabe, né? Siga a gente também nas redes sociais. Acompanhe também o nosso Instagram, o @quackredação. Lá a gente sempre posta também propostas de intervenção, repertórios e muita coisa bem legal para vocês estarem sempre bem afiadinhos e ninguém manda mal na redação, beleza? Muito obrigada, gente!